Tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aqui, falando aqui em nome do Estação CG e Nova Hub, também da Anjos do Brasil, a presença de vocês, né? Ah, Criamos aqui um webinar hoje. Ele tem algumas funções, vamos dizer assim, alguns objetivos específicos. Um deles é justamente a gente fazer uma pequena apresentação sobre o Estação CG, falar um pouquinho sobre ele, do que se trata, o que a gente quer fazer. Mas eu acho que o grande motivo da noite tem a ver com a vinda da Anjos do Brasil. Aqui a gente está com o Gabriel Stobiek, que é o diretor de investimentos da Anjos, e com Elias, que trabalha com ele diretamente na diretoria. E vocês vão conhecer um pouquinho mais, tanto sobre eles quanto sobre a própria Anjos daqui a pouquinho, né? Quando a gente vai falar de investimento anjo, o que é investimento anjo, como é que está essa realidade no Brasil hoje, né? Momento que a gente tem aí de empreendedorismo, né? Recentemente nós tivemos, há alguns anos, né? 4, 5 anos, a aprovação do Marco Legal das Startups, que foi um dos impulsionadores desse mercado, apesar de que ele é mais antigo, mas isso acabou dando levantando um pouco essa visão sobre o investimento anjo como sendo um dos grandes instrumentos de fomento e de funding para as startups, né? Todo mundo fala, todo mundo escuta o que é startup. E aí, o ano passado, nós criamos aqui o Estação CG. Eu sou membro também da Anjo do Brasil, também vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. E criamos o ano passado o Estação CG e Nova Hub. Eu vou já compartilhar aqui com vocês um pouco aqui, que a gente vai fazer uma apresentação sobre. Acho que vocês estão vendo já, né? Acho que vocês estão conseguindo enxergar, assim. Então, beleza. Sim. E aí, nós criamos a Estação CG como um ICT privado, um Instituto de Ciência e Tecnologia privado, que é uma entidade associativa, sem finalidade lucrativa, qualificada como Instituto de Ciência e Tecnologia, mas que o grande projeto da gente é transformar daqui a pouco em um hub de inovação. O nome Estação, ele não vem à toa, é justamente esse conceito, é uma estação de conexão entre pessoas, empresas, objetivos, produtos, pesquisa, justamente para a gente gerar aquilo que se chama de inovação, que é não somente a pesquisa, não somente o desenvolvimento, mas transformar isso em algum impacto para o mercado. Então, estamos localizados em Campina Grande, Paraíba, tá? É uma cidade de 420 mil habitantes, que tem um grande parque acadêmico. E aí, quando a gente vai falar de inovação, vem também alguns conceitos específicos, como, por exemplo, a tríplice hélice, que envolve a academia, governo e setor privado, como sendo os três pilares para que a inovação de fato aconteça. Um deles nós temos muito forte em Campina Grande, são as nossas universidades, tá? Isso acaba fomentando muita pesquisa e daí o empreendedorismo, transformar todo esse processo de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico em produtos, em empresas, de startups, né? E aí, essa oportunidade que nós criamos. Como eu já fazia parte da Anjos do Brasil, né, como membro da Anjos, como investidor, como mentor, como advisor pela Anjos, e aí, em tratativa com o Cássio Espina, que é um dos fundadores, com o Gabriel e com toda a equipe, surgiu a ideia da gente trazer o núcleo. Mais à frente, a gente também vai falar um pouquinho sobre ele. O núcleo, como se fosse um braço avançado da Anjos do Brasil aqui em Campina Grande, não somente para a cidade de Campina Grande, mas para a Paraíba e toda a região. E tem alguns objetivos, um deles é justamente fomentar toda essa cultura de investimento. Então, falando um pouquinho aqui do Estação, tá? Onde estamos localizados em Campina Grande, uma cidade bastante aprazível, sempre aparece em vários rankings como uma cidade com qualidade de vida, uma cidade com a inovação pulsando dentro da veia. Talvez ainda precisemos evoluir um pouco nesse processo de integração do próprio ecossistema, mas isso é um processo natural, até para que a gente consiga
gerar todo o produto que a gente imagina que é possível a partir desse ecossistema e da academia que nós temos, e aí o investimento, que é o setor privado, seja via empresa, seja via investidor. Gabriel vai trazer um pouquinho mais desses conceitos para vocês daqui a pouco. É muito importante que tudo isso esteja integrado para que, de fato, a gente consiga gerar os produtos da inovação, tá? O Estação CG, isso aqui é só um freio, né, que vocês devem estar observando aí. A gente tem um conceito, a gente chama de pitch, né? Tem alguns termos que vocês vão, algumas pessoas já estão bastante acostumados, né? Seria uma apresentação rápida, né, sobre uma determinada proposta. Esse é o nosso pitch. Nós olhamos para o Estação CG quase como um startup também. Nascemos de uma ideia, estruturamos isso, estamos agora desenvolvendo o nosso produto mínimo viável, só que isso vem sendo apoiado por várias instituições, inclusive a Anjos do Brasil. Então, tem um conceito, as verticais que a gente quer atuar, propósito, visão, valores, não vou gastar muito tempo, mas a gente tem acho que tem dois elementos aqui que são extremamente importantes para a gente, que é o conceito. O que é o Estação? Um Instituto de Ciência e Tecnologia Privado, sediado em Campina Grande, que atua na promoção da cultura da inovação e do empreendedorismo inovador. Esses são os dois principais alicerces. A difusão da inovação, o fomento, o estímulo à inovação, como isso acaba sendo naturalmente um desses pilares. E o outro nosso é que tudo isso seja transformado em negócio, em empreendedorismo, em soluções, em startups, em retorno, seja para aqueles que empreendem, seja até para a própria região e a própria cidade. O desenvolvimento urbano sustentável e resiliente, temos algumas das verticais que nós atuamos, como, por exemplo, a de cidades inteligentes, então tem muito a ver com isso. Transformação digital, porque isso faz parte de toda uma estratégia nacional da política pública de inovação, então a transformação digital da sociedade e a melhoria de qualidade de vida e da sociedade como resultado. E o propósito, eu acho que é o grande objetivo aqui, é que a gente tenha um ambiente justamente para os empreendedores, startups e empresas como um espaço colaborativo onde a gente dê todo o apoio para que esse negócio floresça, para que esse negócio se desenvolva. Aqui nós temos um frame também, quase como um Canva, né? O que é a estação, quais são as verticais, quais são as qualificações que a gente está trabalhando, os serviços, produtos, infraestrutura que a gente almeja ter, né, como centros de inovação, observatório de cibersegurança, é um dos produtos da gente, e também, lá no final, a gente tem aqui ao lado a parte de fomento, como sendo, talvez, aí um dos objetivos atuais que a gente tem, que é trazer, encurtar essa distância entre os grandes eixos, onde, por exemplo, a Anjos do Brasil tem quase 500, eu acho que a rede tem em torno de 500 investidores associados, para que eles olhem também para esse lado, né, de negócios. Aqui o nosso modelo, né, de planejado, de funcionamento, são funções dessas caixinhas coloridas aqui, em torno aqui desse círculo amarelo, são justamente para mostrar como é que é a estruturação organizacional do Estação, né? Rede internacional, inovação, investimento, desenvolvimento de talentos, sociedade, né, para que a gente devolva para a sociedade, os objetivos estratégicos que a gente tem, né? São 8 aí que a gente, como qualquer empresa, como qualquer negócio, a gente se estrutura em cima de todo um conceito de onde nós viemos e para onde nós queremos ir, né? Onde queremos chegar, tá? Aqui são os perfis que nós identificamos, né? Que são os parceiros que a gente quer buscar para ajudar o Estação CG a acontecer e a se desenvolver, e a gente também devolver a eles, né? Mantenedores, financiadores, patrocinadores, clientes, né? Como projetos e tudo mais, e toda uma rede de associados, né? Que a gente quer montar em breve, ter toda uma rede funcionando, tanto de dentro do Estação para eles, quanto deles também para o Estação CG. Quem conhece um pouco de como funciona o ecossistema, ele é feito de vários agentes, vários atores, e os hubs de inovação são um desses atores, inclusive com infraestrutura associada, para que a inovação de fato aconteça. Então, um advogado ele pode fazer parte de um ecossistema de inovação,
desde que ele entenda onde é que ele pode colaborar com todo esse processo de desenvolvimento da inovação, auxiliando, por exemplo, os empreendedores nos seus negócios, um contador, né, uma pessoa de recursos humanos, e isso eu estou falando daqueles que atuam na margem do processo. E ainda temos várias pessoas dentro do processo, como investidores, como pesquisadores, professores de universidade e por aí vai, que participam desse ecossistema, na analogia de ecossistema biológico mesmo, né? Daquilo que a gente aprendeu na escola de biologia. É uma rede interdependente, onde ela funciona com um propósito que é gerar inovação. Tá? A gente tem algumas parcerias aqui que já estão sendo estabelecidas. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo hoje. Essa é uma das frentes de atuação nossa. Temos três. Uma delas é montar a nossa rede de parceiros, né? Então, nós temos aqui a parte de governo, academia, privado, internacional e outros, né? Aqui nós temos na primeira linha aquelas que já estão ativas, que já foram contratadas, né? Os parceiros, a Anjos é uma delas, não à toa estamos agora criando o núcleo. Temos a Abinc, recentemente contratada, e que daqui a pouco vai ser anunciada, talvez até a gente fazendo um evento similar a esse, que é justamente a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Eles olham com muito carinho para o Nordeste, principalmente por todo o parque acadêmico que existe, mas também empresarial, para que quem trabalha com IoT, com internet das coisas, ele entenda que existe todo um ecossistema específico atuando nisso. Em breve a gente também deve anunciar, já está contratado, né, a criação do núcleo, a parceria, e a gente vai anunciar, inclusive, a partir de um evento como esse. Temos algumas entidades internacionais, né, como o Uruguai, até porque esse é um dos, dentro da nossa metodologia de funcionamento organizacional, termos esses trampolins, essas rampas de lançamento para o mercado internacional, algumas startups, algumas empresas, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro também, podem olhar. Então, a gente olha com muito carinho o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o Uruguai, e estamos fechando algumas parcerias, como, por exemplo, a gente está trabalhando aqui com a Área B, que é um parque tecnológico binacional, que fica na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai, né? Ribeira, do lado do Uruguai, e Santana do Livramento, do lado do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa recente, mas que já nasceu grande, com muito recurso, e também está sendo atraída para essa parceria conosco e com o Nordeste. Tá? Uruguai 21, que é a agência de fomento do Uruguai, também está interessada, estamos conversando sobre isso, e inclusive com a academia no Uruguai, que é a UTEC, a Universidade Tecnológica, que é uma universidade que também participa desse ecossistema da região, que também está interessada. Mas temos Instituto Agregar, que é um hub de inovação de um ecossistema do interior do Rio Grande do Sul, que tem uma indústria fantástica, metal mecânica e do agronegócio. Eles estão muito interessados, estão precisando de mão de obra, estão precisando de soluções. Eles têm muitos desafios a vencer. E estamos fechando uma parceria, em breve a gente deve fazer um workshop para aproximação do nosso ecossistema, tanto de pesquisa e desenvolvimento, quanto de startups, com o ecossistema do Rio Grande do Sul. A ABINC, como eu mencionei, a Anjos aqui também, como a gente já está lançando hoje, e a Bright Cities, que é uma startup e GovTech, mas que trabalha especificamente com a área de cidades inteligentes, que a gente também deve desenvolver alguns trabalhos muito em breve. São parcerias já contratadas que a gente deve anunciar rapidamente. E finalizando, a gente tem aqui que é a nossa alguns produtos que estão sendo desenvolvidos internamente, né, estão em fase de projeto ainda, mas a gente está buscando funding, né, financiamento para desenvolvimento, que é uma plataforma o Inova Policy, né, uma plataforma de prototipação de políticas públicas e regulações, um observatório em cibersegurança, né, estamos conversando inclusive com o CESA e com o CISA em Recife, né, no Porto Digital. O CISA é a iniciativa do CESA com a Embrapi de criação do Centro de Excelência em Cibersegurança. Então, em breve, estamos objetivando isso, trazer alguns projetos, inclusive a possibilidade de ter esse apoio para desenvolvimento do observatório.
e o Centro de Eficiência e Sustentabilidade Urbana, que também tem muito a ver com esse processo de cidades, né? Aqui são as pessoas que hoje fazem diretamente o estação, né? Eu como diretor executivo, o professor Edmar, que é diretor técnico, professor da UFCG, o Raul Felipe como diretor administrativo e financeiro, e o Sandro Andrei, que é o nosso diretor jurídico, e foram os fundadores e que hoje vem atuando nesse processo. E no final a gente vai trazer um pouquinho do Núcleo Paraíba. Mas encerrando essa minha fala inicial, de apresentação do Estação, em breve queremos fazer alguns eventos presenciais, aí sim com mais tempo para a gente explorar e discutir um pouco sobre o Estação CG, os objetivos e como que a gente pode executar essas ações. E aí agora a gente parte para mim, que é a estrela da noite, que é justamente a Anjos do Brasil, com o Gabriel, como eu anunciei antes, como é o diretor de investimentos, onde ele vai trazer como enriquecimento de conteúdo, mas eu acho que de uma forma muito prática e executiva, o que é a Anjos? O que é investimento Anjos? Como é que isso está no Brasil? E como é que a Anjos enxerga essa nossa iniciativa, seja enquanto Estação CG, seja também enquanto o Núcleo Paraíba da Anjos do Brasil. E aí, Gabriel, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, disponibilidade, e passo a palavra. Não sei, eu acho que a gente pode deixar para o final, depois da sua apresentação, a gente fala um pouquinho sobre o núcleo e abre Claro, aí possibilidade de perguntas também para dúvidas que qualquer dos colegas, dos participantes tenha. claro, claro. Obrigado ali pelo convite. Boa noite, pessoal, para quem eu não falei ainda, né, que entrou um pouco depois. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Ari comentou, né, eu trabalho aqui na Anjos, estou desde o começo do ano aqui. Eu venho já. Estão me ouvindo bem? Só para confirmar? Tá. Depois eu tô falando sozinho aqui. Só para confirmar. Eu tenho já um histórico aí de startups, né, de investimento em startup. Eu trabalhei, só me apresentando, né, eu trabalhei muito tempo em bens de consumo. Então eu fiquei algum tempo na Diageo, que é a empresa de bebidas, né, de Johnny Walker principalmente, Smirnoff. Fiquei 8 anos na P&G como gerente de comercial. Aí eu decidi vir para esse mercado, né, de tecnologia. Fui para o PayPal, vim para o PayPal do Brasil, fiquei 4 anos no PayPal. E antes de aceitar a oportunidade do Brasil, eu estava na Plug and Play. Não sei se você conhece a Plug and Play. A Plug é o maior hub de inovação do mundo, né? Eles ficam na Califórnia. Foi a empresa que incubou o PayPal, o Dropbox lá no começo, né, nos anos 90, depois cresceu e hoje trabalha com family office, trabalha com fundos, trabalha com investimento em startup, trabalha com inovação aberta, venture builder, corporate venture capital. Então eu ajudei a montar a operação aqui no Brasil e em dezembro, janeiro, recebi o convite aqui da Anjos e aceitei. Então estou aqui há praticamente 3, 4 meses. Lá a gente era, só para vocês entenderem, né? A Plug, ela era muito focada em venture capital. Tá? Então eram cheques maiores, era muito um family office, tá? Não era um investimento anjo, mas eu já estava muito nesse mundo, tá? Como ele comentou, né? A gente fica aqui em São Paulo, tá? Então, nosso escritório é aqui. O dia que vocês estiverem por São Paulo, são super convidados para conhecer a Casa da Anjos, tá? Ela fica perto do Jockey, ali para quem conhece São Paulo, no bairro do Morumbi, Jardim Guedala, mas é colado com o bairro do Morumbi, perto da Rebouças. E a gente, né, tem membros espalhados pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem praticamente 60% dos nossos membros aqui em São Paulo, mas 40% espalhados aí por vários estados. E a gente tem muito interesse aí, muito contato com o Ari e pela motivação do Ari, eu acho que é super legal a gente criar um núcleo também na Paraíba, né? Então, é muito legal estar aqui, é muito legal poder falar com vocês. Eu não conheço, tá, a Paraíba, mas comentei com a minha mãe que a gente já tem um call e minha mãe foi várias vezes para Campina Grande. Ela adora São João, então ela falou super bem, falou que ela queria ir também visitar. E aí eu também quero ir. Então vamos tentar uma reunião presencial aí para a gente poder estar junto. A gente tem hoje presença, até para vocês entenderem como, por curiosidade, a gente tem presença forte em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, a gente tem um núcleo forte também, e com certeza a gente quer explorar muito o Nordeste, né? A gente acha que tem um potencial muito grande, a gente tem muito contato com o Recife, né, por causa do Porto Digital, mas com certeza expandir aí nossa rede tá dentro do nosso escopo. Acho que para a gente crescer a nossa rede não dá para ficar só em São Paulo, a gente tem que expandir aí para o Brasil inteiro.
Para não me alongar muito, né? Eu sei que todo mundo está no seu horário da noite aí. Eu tenho duas pessoas que eu queria dividir com vocês. Eu vou tentar não me alongar e vocês ficam super à vontade para me interromper. Vou dar um share aqui. Ah, mano, eu acho que eu. Vocês estão vendo bem? Aqui eu acho que eu compartilhei o PDF, não o PowerPoint. Estão vendo bem a apresentação? Sim, tá como PDF. Não sei se você quer colocar como apresentação Eu vou mudar em, aqui. Eu vou em mudar. Eu tela vou colocar cheia, como PowerPoint. ou PowerPoint, exato. É. Daqui eu fui no documento errado aqui. Agora eu acho que foi. É, acho que tá com PDF ainda, tá? Não foi o PowerPoint? Não, tá no PDF ainda. Calma aí. Enquanto o Gabriel sobe aí, Gabriel, nós temos aqui uma festa muito pequena em Campina Grande, só são 38 dias, entendeu? Que Então, você festa. quando vier, venha pronto, né? Não, tá De bom, tá segunda a bom. segunda, viu? De segunda a segunda. Não tem. E a gente fica aqui um mês sem trabalhar, então. E haja dinheiro. Ah, não, trabalhar, trabalha, a questão só é que é o seguinte, você dorme menos, entendeu? Entendi, entendi. Você trabalha na ressaca e dá em poucas horas. Exatamente, é por aí. Estão vendo aqui a apresentação? Sim, sim. Tá bom, legal. Eu quero passar primeiro essa, eu acho que aqui ela dá um bom overview sobre o investimento anjo, tá? Não sei que cada um conhece, para todo mundo tá na mesma página. Mas a gente fala em investimento de a gente muito alinhar o capital ao propósito, tá? Então, a nossa rede, né, são mais de 500 membros hoje, a pessoa não está com interesse somente de colocar o capital, né? O capital, às vezes, você pode colocar em ações, pode colocar em bancos, pode colocar, né? Hoje a gente está com uma taxa Selic, né, todo mundo sabe que está muito alta e tende a aumentar. Então, você tem lugares que você consegue trabalhar só com o seu capital. As pessoas focam muito em usar também o seu capital intelectual. Tá? Então, o investimento anjo, ele casa muito com isso. A gente tem aqui na nossa rede muitos CEOs, CFOs, diretores, pessoas que têm muita experiência em empresas, ou até que empreenderam, né? E tem outras características, né? Outros conhecimentos. E a ideia não é só investir, né? É investir e levar o capital intelectual para a empresa, né? Então, fazer uma mentoria, dar um auxílio. Então, realmente é um investimento que ele vem com muito mais paixão do que os investimentos que você busca só o retorno financeiro, né? Ele traz, lógico, todo mundo, quando investe seu dinheiro, não quer perder, né? Ele quer trazer o retorno financeiro, mas o investimento anjo, ele busca muito isso. Aqui, né? Não sei quando dentro todo mundo está de uma startup, mas startup tem alguns ciclos, né? Então, ela tem uma parte de ideação, né? Quando ela está lá no começo, depois ela vem numa parte de validação, depois ela tem uma parte de tração, depois uma parte de escala, e aí a maturidade da startup, né? Se todas passam por essas fases, né? E a gente sempre fala que o momento ali ideal para a gente colocar um investimento anjo e quando a gente está ali validando o produto, né, que até o Ari comentou, né, um MVP, uma POC, né, algum cliente que você vai fazer, e na parte de tração. Né, é quando a startup realmente precisa de investimento e ela ainda não está pronta com números, com robustez, para buscar um investimento em venture capital, né, para buscar em fundos. Então, a startup, nesse momento, ela está no momento realmente de ir atrás de investimento anjo. Tá? O investimento anjo, a análise ela é mais simples. Lógico que você precisa mostrar o que você está fazendo, o produto que você tem, mas o processo para você conseguir investimento, ele é mais rápido e mais prático do que quando você já está numa parte de escala, né? Quando você já está validado, quando você já está tracionando e você está escalando a sua startup, tá? E a gente fala muito que a prova de viabilidade, né, que é o ponto 3, que é justamente a parte que você está ali tracionando e validando a sua startup, é a hora que o investimento anjo é essencial para a startup. E até para vocês saberem, tá? A Anjos, ela é uma ONG, e o Cássio, que é o founder da Anjo, ele sentiu isso na pele, né? Ele teve uma empresa, ele vendeu a empresa em 2009, e ali apareceu o desejo dele de criar a Anjo do Brasil como uma ONG, até porque a ideia dele é realmente fomentar o investimento Anjo no Brasil, sem ter fins lucrativos, né? Ele tem um outro braço que é onde ele tem realmente a empresa dele, que é uma Corporate Venture Capital, mas a ideia é justamente fazer esse fomento Brasil afora, né? Tanto para investidores conhecerem mais sobre investimento anjo, a gente fomentar essa ideia, quanto para ajudar empreendedores a desenvolver os seus negócios, tá? Então é por isso que a Anjos nasceu.
e hoje ela está tão robusta e a gente sempre busca crescer nossa rede cada vez mais, fomentar mais investimento e ajudar mais os empreendedores. Aqui é um conceito, né? Eu acho que não sei se vocês já viram esses conceitos, mas a gente usa bastante, né? Que startups são organizações temporárias em busca de modelo de negócio. Então, normalmente a startup ela tem uma dor, né? Então, ela entende uma dor que é que está acontecendo no mercado e ela busca solucionar essa dor, né? Ela nasce assim com alguma tecnologia embarcada, né? Então, a gente fala que ideias todo mundo tem, né? Mas o que realmente faz uma startup acontecer é essa ideia ser colocada na prática, né? E realmente ir atrás. Não é um desafio muito complicado, né? A gente vive aqui o dia a dia com empreendedores, mas eu acho que o papel que a gente faz de facilitar esse investimento angel para as startups é algo que é muito legal, assim, no dia a dia. Eu acho que quem fizer parte da nossa rede vai entender isso aí na prática, né? Junto com o Ari, que é muito engajado aí na nossa rede. Por que eu ser um investidor anjo, né? Por que que a pessoa às vezes fala, pô, deixa eu... E a gente sempre fala, até um ponto importante, é um investimento de risco, né? Quando a gente vai falar de investimento anjo, então a gente sempre falaria que tem que ser 5, 10% do capital no máximo, né? Para você investir em startup, até por segurança, né? Mas por que que investir em startup, né? Diversificar as formas de investimento do capital. Então, às vezes a gente investe ali, né? Todo mundo CDB, CDI, um LCI, um tesouro direto. Ah, por que não? Investir no desenvolvimento de tecnologia do Brasil, né? E um ponto importante é que a gente foca muito em startups brasileiras, tá? Então, diversificar esse portfólio, com certeza, né? A possibilidade de obter um alto retorno. Então, tem startups aí que em 3, 5, 7 anos fazem vezes 10. A gente nunca vai conseguir isso, né? No investimento padrão e ter algo que também brilha o olho para esse tipo de investimento. Você participar de negócios inovadores, né? E também agregar valor com a sua experiência, como eu comentei. Então, não só o valor, né? De você estar dentro desse negócio, poder mentorar uma startup. A gente tem na nossa rede muitas pessoas, né, focadas em investimento, mas a gente tem um grande grupo que eles são focados muito em mentoria. Então a gente tem o programa de mentoria também que a gente corre, que as pessoas têm muita ideia, né, de fazer essa mentoria e poder virar um conselheiro de startup, tá? Então esse é um caminho muito legal também, né, agregando a experiência aí que todos vocês com certeza têm no caminho profissional de vocês. Participar de um ecossistema com outros investidores de alto nível. Então, igual o exemplo, o Ari aqui está envolvido aí com associações. A gente tem mais 500 diferentes pessoas, né, que fazem parte desse ecossistema. A gente tem muito evento presencial, né, aqui em São Paulo principalmente, mas híbridos também, né, que as pessoas entram online. Está super aberto para ajudar com conexões. Putz, eu preciso conhecer alguém de tal lugar. Vocês conhecem alguém? Preciso marcar um. Eu gostei desse cara aqui, deixa eu marcar um pouco com ele. Então a gente é super aberto para a gente realmente ter um ecossistema rico e muito networking, né? A gente sabe que o networking ele é essencial nesse ecossistema. E também alinhar, como eu comentei, capital e propósito, né? Então, você não colocar só todo o seu investimento, né? Só por investimento, mas você também conectar ele com tecnologias e ajudar aí a fomentar o crescimento de startups no Brasil. Alguns requisitos, né, que a gente sempre coloca, é lógico que são estimativas médias, tá? Mas dispor de pelo menos 50 mil anuais para investimento em startup, tá? Porque a gente sempre fala que investimento anjo, ele é muito difícil você ser assertivo. O que a gente mais queria deixa eu escolher uma, duas, três startups aqui que estão nascendo, deixa eu investir nelas e dessas três, duas darem certo, né? Todo mundo quer isso. Mas a gente fala que você precisa criar um portfólio, né? Quando você vai investir, você quer seu investimento hoje, é importante você ter pelo menos umas 10 startups no seu portfólio, porque uma, duas ali que derem certo, elas pagam todo o investimento. Não quer dizer que as outras vão dar errado, tá? Muitas vão caminhando assim, mas elas acabam não fazendo vezes 5 vezes 10. Mas você ter um portfólio, né, um diverso, ele é muito importante quando a gente vai investir em startup, tá? Sempre respeitando o limite ali do nosso capital, né? Até por segurança de todo mundo, porque com certeza muitas dessas startups vão morrer no caminho, tá? Você ter uma experiência profissional é algo muito desejável, né? Até porque a gente fala muito do intelectual, né? Do capital intelectual, não só financeiro, que a gente dá quando a gente vai falar de startup. Você tem uma reputação, claro, né? Princípio, eu acho que transparência, eu acho que todo mundo que entra para esse tipo de investimento teve uma carreira, teve uma reputação. Acho que normalmente você vai estar entrando nessa startup com outros investidores também. Então a gente tem normalmente 5, 10, 15 investimentos. Eu acho que é algo legal de comentar, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui com certeza estão nessa linha. Não é necessário ter experiência prévia com investimento anjo, então aqui é justamente o lugar para aprender sobre isso, tá? Até para vocês saberem, um dos braços da Anjo é uma parte de conhecimento. Então a gente tem três cursos, né, grandes que a gente dá.
de investimento anjo, Angels for Founder e Corporate Venture Capital, onde a gente ensina todos os conceitos, ajuda as pessoas. E o que eu diria que as pessoas que não estão muito dentro desse investimento anjo, né, não conhecem muito ainda sobre isso, valorizam muito nossa rede, é realmente essa troca, né? Então a pessoa entra, ela não conhece muito, mas quando ela vai, por exemplo, analisar uma startup, ela está analisando uma startup com mais 50 pessoas. Quando ela vai ver sobre startup, no grupo de WhatsApp que a gente cria, ela está naquele grupo com 15, 20 pessoas que também estão interessadas naquela startup. Então não vai ser uma visão só da pessoa. Ela vai ter uma visão de outras pessoas que já investiram, de pessoas que são daquele ramo. Então, por exemplo, a gente tem uma startup do agronegócio, que eu gostei muito, mas eu não sou do agronegócio. Eu posso conversar com investidores que são desse ramo e falar, putz, vamos trocar uma ideia, o que que você acha? Então, o investimento ele nunca é garantido, né, ainda mais em startup, mas ele é muito mais assertivo quando a gente está num grupo de pessoas que estão na mesma ideia e com pessoas muito experientes, né? A gente tem pessoas de 8, 9, 10 anos de anjos, então a gente consegue aí ter uma expertise igual o Ari já criou. Então, essa troca é muito importante, tá? O retorno, né? Isso é muito importante, até para quem não conhece, é diferente de ações que pagam dividendos, ou que você pode, por exemplo, vender uma ação, né? Putz, ela caiu 20, 30%, vou vender, vou realizar. A startup não te dá essa oportunidade, né? Então, a startup você coloca o seu capital, ele vira um mútuo conversível, né? Então, quando a startup for ter lá na frente mais uma rodada, ou acontecer alguma outra entrada, ou a startup abrir um IPO, por exemplo, você pode dar o seu exit, né? É ali que você vai conseguir remunerar e ter a saída da startup, né? Ou vendendo sua participação. Então, numa próxima rodada, né, a gente entra normalmente no investimento anjo como seed e pré-seed. Né? Não sei se vocês conhecem todas as escalas de investimento, mas quando a startup está nascendo, a gente investe no momento pre e pré-seed, né, que a gente fala que é a semente, e depois a gente começa a ir para Series A, Series B, Series C, até a gente poder chegar no IPO da empresa ou no M&A, alguma coisa nesse modelo, tá? Então, você só consegue, normalmente o prazo, tá, para isso acontecer é de 3 a 8 anos, tá? E a gente consegue ter um exit quando alguém está entrando ou quando a startup está sendo vendida. Tá, isso é muito importante porque às vezes a pessoa investiu ali um dinheiro que ela não podia, depois daqui a um ano ela quer esse dinheiro e a gente não consegue ter acesso a esse dinheiro. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Os investidores da Anjos, tá? A gente tem acesso a projetos qualificados. Então, por que que eu entraria na Anjos, por exemplo, se eu tenho interesse no investimento? A gente tem um time, claro, né, que toca toda essa área de startup, o Ben e o Anderson. A gente tem todo um processo para poder chegar nessas startups que a gente apresenta para os nossos membros. Como que funciona? A gente tem uma vez por mês um pitch de startups, de 3 a 4 startups, que se apresentam para a nossa rede de membros. E a partir dali, os membros interessados são conectados a essa startup para tirar todas as dúvidas possíveis, falar com advogados, fazer a due diligence, né, que é a análise da startup, para poder chegar no investimento, né? Às vezes a pessoa sozinha, sem fazer parte de uma rede, é muito difícil você chegar em projetos qualificados que vão dar um retorno legal. Então, isso é uma das qualidades, né, de estar dentro de uma rede, como a Anjos do Brasil. Como eu já comentei, né, contato com investidores para com investimento. Então, você não vai estar investindo sozinho, muito difícil, mas uma startup que tem um investimento só de um investidor, então você vai estar em contato com outros investidores. Conteúdo para aprender como investir. Então, como eu falei, né, além de dia a dia, da gente estar super aberto aqui para marcar conversa, estou com algumas dúvidas sobre investimento anjo, sobre a rede, vamos conversar. Eu fico aqui 100% disponível para a gente sempre trocar essa ideia, né, é o que a gente faz no dia a dia, né, e a conexão com o ecossistema. Então, a gente está presente nos maiores eventos de inovação do Brasil. A gente tem um evento nosso, né, que é junto com o Startup Summit Florianópolis, onde a gente tem um evento que é o CIS, que é o Startup Investment Summit. Então, a gente realmente quer levar os nossos membros para o ecossistema de inovação e de startups, né? Então, a gente tenta realmente ter um ecossistema muito vivo. Um ponto muito importante é que a decisão de investimento é 100% individual. Tá? A Anjos, ela não cobra nada desse investimento, tá? A Anjos, como comentei, é uma ONG, né? Ela sobrevive hoje e ela vive hoje dos membros que a gente tem, basicamente, né? Então, das mensalidades que a gente tem dos nossos membros. Então, quanto à questão de investimento, a gente não cobra. E se a startup vingar, for vezes 10 virar um unicórnio, qualquer que seja, a gente vai ficar muito feliz pelos nossos investidores, mas a gente é totalmente apartado desse resultado, tá? Isso é a felicidade que a gente traz para os membros da nossa rede. E o que que é a Anjos do Brasil?
A Anjo é uma organização sem fins lucrativos, como eu comentei, e ela basicamente faz fomento ao investimento anjo no Brasil. Eu vou deixar para falar um pouco da Anjos na outra apresentação, tá até para me alongar, porque a gente já está passando o tempo, mas a gente atua aqui em três verticais, né, que eu comentei, então, compartilhando conhecimento, a gente tem algumas políticas públicas também, que a gente tem de lei do bem, fomento à inovação, e a gente tem também projetos de impacto, tá? Então, a gente tem só, por exemplo, aqui em Capão Redondo, né, numa região mais vulnerável de São Paulo, a gente tem um projeto que a gente ajuda empreendedores da região. Então a gente busca startups de lá para trazer para nossa rede também, tá? Então a ideia é realmente tentar chegar em todos os cantos e tentar fomentar o máximo possível desse investimento no Brasil. Dessa apresentação, assim, eu tentei dar, né, pelo tempo que a gente tinha, um geral, né, na primeira reunião que a gente está tendo. A gente pode ter outras, tá? Com o maior prazer. Queria saber se tem alguma dúvida nessa apresentação, para eu mostrar rapidamente ali, 5 minutinhos, a outra que eu queria dividir com vocês. Pode ser, Ari? Deve, deve. Tá. Enquanto você vai subindo aí, ah, o Lucas está reclamando com você, Gabriel, que você não tem Instagram. Eu tenho Instagram. Mas eu Mas, procurei e não achei também, não, tá? mas o meu Instagram Foi é muito bom, pessoal, Lucas. né? Ah, tá bom. E Beleza, aí eu não uso muito, eu uso mais o LinkedIn. beleza. Na verdade, eu Bem, nem uso meu Instagram, basicamente. Eu uso mais o LinkedIn. Mas eu só posso pôr aqui pegando meu gancho. LinkedIn. É que meu nome é meio reconhecido, né? Só tem eu. Então, se colocar Gabriel Stubeck, Ó, ele está dizendo que vai ficar no vácuo. Não, não vai não, Lucas. Pode ficar não vai. Eu tranquilo. vou, eu vou pôr meu O celular Gabriel vai te aqui. responder sim. E se o Gabriel não responder, me chama que eu Pode brigo com chamar. ele, mas ele vai responder sim. Ó, Lucas, coloquei meu celular aí. Ficou super à disposição no WhatsApp também, tá bom? Pode demorar um pouquinho, porque eu recebo muita coisa, mas eu sempre tento responder. E se eu não responder, fala com a Ari. Tá? E enquanto o Gabriel puxa a próxima apresentação, vou só fazer alguns comentários aqui, até pessoais, né? A rede era uma rede muito rica, realmente. E a gente passa a ter contato com pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país também, que de alguma maneira já tem uma grande esteira profissional, passaram por grandes corporações ou governo, ou alguma coisa, e o grau de compartilhamento ele é muito grande. E o investidor anjo, ele já Gabriel, eu estou só falando enquanto você sobe a apresentação, tá? Não, não, já tá aqui, mas pode finalizar. Tá, então só finalizando essa parte. A visão que o investidor anjo tem, ela é muito colaborativa entre a rede, mas da rede para fora também. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de participar com um outro programa de mentoria, que é da Softex, e nós fizemos um trabalho extremamente interessante com o ecossistema do Rio Grande do Sul, né? Pós todo aquele transtorno lá, aquela catástrofe das chuvas, e os negócios, por mais que eles foram afetados, eles não deveriam parar. E aí foi criado um programa separado de mentoria. Eu tive a oportunidade de mentorear 3 startups do Rio Grande do Sul. E foi uma coisa muito gratificante, porque você via a vontade do empreendedor, ele recebendo aquele apoio naquele momento, fez uma diferença muito grande. Então, para a gente é bom, e eu costumo dizer, só finalizando a minha fala, toda vez que eu vou fazer uma mentoria, eu digo, olha, eu vim mais aprender do que ensinar, porque o empreendedor ele passa por situações que a gente nem imagina no processo de desenvolvimento do negócio dele. Então a gente vai entendendo ali um pouquinho como é que ele chegou naquele ponto. Vamos lá, Gabriel. Só Vamos lá. aproveitei para fazer esse Não, comentário. eu não quero me alongar muito, pessoal, até pra gente não passar muito das 8. Deixa eu dar o próximo é um PDF, tá? Mas eu vou dar um share aqui. Deixa eu fechar aqui as telas. Estão vendo aqui o PDF, né? Sim, sim, sim. O Tá. Gabriel tenta dar um Ctrl L, que eu acho que vai full screen. Pro L. Muito bom, Elias. Obrigado. Não sabia que Boa. dava full screen em PDF. Bacana, bacana. Elias, se quiser complementar qualquer coisa, fica à vontade, tá? Perfeito. Pode ficar à vontade.
Aqui rapidinho, pessoal. A gente, como eu comentei, né, a gente tem quatro grandes pilares aqui na Anjos. Então, até nossa rede de investidores, que eu comentei, né, são esses mais de 500 investidores aí ativos, ou investindo em startup, ou dando mentoria, né, ou interessados no networking. Então, a gente tem essa rede que é o principal, né, vetor aqui da nossa ONG. A gente tem o pilar de conhecimento e cultura, que são os cursos que a gente dá. A gente tem muito webinar, muito conteúdo, né, tem livros que a gente também publica, então a gente tenta levar muito conhecimento para a nossa rede, relações institucionais e políticas públicas, como eu já comentei, e o impacto social, né, que é do exemplo do Capão Redondo. Aqui eu queria mostrar para vocês, tá? Até para vocês entenderem um pouco, né, dos nossos núcleos, né? Então a gente possui membros em mais de 20 estados brasileiros, além de outros países aí também, Estados Unidos, Portugal e México. E aí o nosso objetivo hoje, né, igual a gente já fez aí essa primeira reunião aí em vários estados, é começar esse trabalho de ter também um núcleo aí na Paraíba, né? Então hoje a gente já tem aqui na região Sudeste e Sul, né, que eu acho que é muito forte, com certeza, mas a gente acredita que no Nordeste a gente consegue ter uma presença, a gente está com esse interesse de começar a fomentar, a gente está trabalhando muito forte com a Bahia também, mas junto com a Ari aí em parceria, tenho certeza que a gente vai criar um belo núcleo aí no estado de vocês. A gente trabalha por verticais de negócio, então aqui é mais para vocês entenderem que a gente é bem agnóstico quanto à vertical. Então a gente traz startups de todos os temas aqui que vocês imaginam. A gente tenta realmente olhar a startup que faça sentido para os nossos investidores e, claro, que a gente acredite que ela vai vingar, né? É difícil a gente acertar todas, mas a gente tenta realmente chegar nas startups que a gente realmente acredita que vão trazer um bom retorno para os nossos membros. Aqui são exemplos, né, de investidas da nossa rede, e aqui as que têm o exit são startups que a gente já teve o exit. Então, que a gente já teve pessoas que investiram na nossa rede e já tiveram o exit, já tiraram ali o lucro deles, né? Então, assim como outros nomes, né, Speedbird é uma startup muito, bem interessante aí de aviação, a Logshare. Então, a gente tem aí muita startup legal que já passou pela gente, tenho certeza que a gente ainda vai ter muita startup aí para frente. E até para vocês saberem, a gente tem, né, no próximo dia 27 agora de maio, nosso próximo dia, né, nosso próximo pitch de startup, mas quem entra na nossa rede tem acesso às startups que a gente já tem rodada aberta. Então, eu entrei na rede, putz, eu queria entender um pouco do que vocês já têm aí com possibilidade de investimento, startups legais que podem estar na rede. A gente tem essa abertura de mostrar para vocês as rodadas que a gente não fechou ainda a captação de investimento, tá? Aqui os ganhos, né? Eu acho que a gente passou um pouco na outra apresentação. Aqui eu queria mais mostrar esses dois primeiros slides, mas por causa de retorno, né? Eu acho que aqui é um pouco repetitivo. Eu queria mostrar esse slide, né? Quando a pessoa vira um membro ou uma membro aqui da rede, é um tipo de mensalidade, né? E de tipo de parceria, mas a pessoa ela tem essas duas grandes possibilidades, né? Ou ser investidor. Então, como eu já expliquei, né, realmente ser um investidor anjo, aprender e aí começar a investir em startup, ou ser um advisor conselheiro, tá? Como que funciona esse programa de advisor conselheiro? A gente tem, além dos eventos que a gente faz a cada 2 meses, então amanhã até à noite, lá na casa da Ângela, a gente vai ter um evento de conselheiros, né? Hoje tem quase mais de 90 pessoas aí confirmadas. A gente vai trazer um caso do Lucien, que é um membro nosso, que ele foi mentor de uma startup pela Anjos e ele virou conselheiro dessa startup. O que quer dizer? Ele fez uma mentoria pro bono, né, sendo parte da nossa rede. A startup gostou dele, achou que fazia sentido ele fazer parte ali do time, né, e ter uma porcentagem. Eles ofereceram uma porcentagem para ele da startup para ele poder ser um conselheiro, tá? Qual que é a diferença para quem não sabe? O mentor é um trabalho pro bono, tá? Ele vai lá, ele combina alguns horários, ele faz ali o trabalho dele com a startup. E se a startup vê muito valor, acha que aquele capital intelectual faz muito sentido para a startup, ela oferece para essa pessoa uma porcentagem, normalmente 1% da startup, pode ser até 2% da startup, para a pessoa virar uma conselheira consultiva, tá? Então, esse é um trabalho que a gente faz muito forte. Então, a gente tem, além desses eventos, a gente tem 3 touchpoints anuais que a gente faz mentorias casadas. Então, vocês falam para mim, Gabriel, tem interesse de ser mentor? A gente vai te conectar, o próximo é agora em junho, o Elias toca aqui junto comigo, e eu vou te conectar com até 3 startups que você vai ter um plano de mentoria para mentorar essas startups, e dali a gente não pode garantir nada, né? Vai muito do fit e de como foi com a startup e da proximidade com o founder, né? De se fez aquele match, mas para a startup poder te convidar para ser conselheiro, tá? Então, isso é pessoas que buscam
assim, se eu puder falar na nossa rede, tem muita gente que está ali nos seus 50, 60 anos, está saindo do mercado corporativo e fala, putz, qual é o meu próximo passo, né? Vou investir, vou abrir uma empresa, putz, por que não tentar virar conselheiro? Tem muita gente que acaba virando um conselheiro profissional, então ele acaba tendo 3, 4 startups que ele é conselheiro e isso acaba virando o dia a dia dele, da pessoa mesmo, como um complemento de renda, né? Então, é algo que a gente trabalha muito forte e eu tenho visto que isso está crescendo muito no Brasil e na Anjos do Brasil, tá? Eu acho que eu queria mais mostrar esses que eu mostrei, Ari, eu acho que aqui eu acho que a gente já falou um pouco, né, dos benefícios, né, de como a gente faz. Aqui eu comentei, né, dos eventos mensais que a gente tem, de apresentação. A gente tem muitos eventos online também. A gente tem o nosso evento lá no CIS, né, que é um evento gigante que a gente faz. Aqui tem uma foto que ilustra muito bem. Webinars, né, com conteúdos. O evento anual, né, que eu comentei, informações. A gente tem missões internacionais também. Então, até para vocês saberem, né, há 2 anos atrás, a gente foi para Israel com um grupo, foi muito legal. E esse ano a gente vai em outubro para a China. Então a gente monta um grupo de pessoas interessadas em fazer uma imersão em algum país onde a inovação, né, é muito forte. A China traz muita curiosidade. Então, a partir do dia 13 de outubro, a gente vai ter uma imersão na China, para quem tiver curiosidade também. E não precisa ser membro para participar da imersão, tá? Acho que aqui vai repetir um pouco, Ari. Eu queria, né, aproveitar os nossos minutos finais aí para entender com o pessoal dúvidas, curiosidades, se ficou tudo claro também. Só parar de share Deixa, aqui. antes da gente abrir um pouco aqui para perguntas, eu queria falar um pouquinho, Gabriel, assim, queria que você fizesse uma abordagem rápida do atual momento, como é que a gente está, né? Porque teve um relatório recente liberado pela própria, liderado e divulgado pela própria Anjos, onde a gente vê um crescimento muito grande nesse volume de investimentos. E mais um pouquinho falar sobre os objetivos que a gente tem com o núcleo a partir desse momento, que eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é justamente esse evento aqui, essa abertura. Depois, a partir do momento que nós tivermos os interesses, a gente fazer tratativas individuais até para entender os objetivos e as dúvidas de cada um e trazer para a rede mais e mais investidores ou empreendedores que queiram também buscar a rede como apoio para desenvolvimento ou até como captação de investimento também. Claro, claro. Até falando um pouco de números, eu falando um pouco da Anjos, para vocês terem uma ideia de grandeza, né? O ano passado a gente teve 26 investidas, tá? Brasil, então desses encontros que a gente teve. Foi o ano, acho que, de maior investimento que a gente teve. E o que a gente busca, além desse, né? Eu estou falando do investimento quando a gente fala da rede toda. Quando a gente fala do núcleo, até dando um exemplo de outros núcleos que a gente tenta promover muitos eventos, pelo menos um por semestre em cada núcleo, tá? Então, esse mês agora de maio, a gente vai ter um evento no dia 13 agora de maio no Paraná, onde o Elias vai estar lá, onde a gente tenta trazer conteúdo, painel, informações sobre investimento anjo, startups, fazendo pitch da região. Então a gente tenta realmente fazer um evento para juntar as pessoas, né, para a gente ter essa troca não só em São Paulo, onde a gente tem os nossos pitches, mas também nos nossos núcleos regionais. E no dia 20 de maio a gente vai ter um evento em Santa Catarina, com o nosso núcleo de lá, onde eu vou estar. E é a mesma ideia, né? Levar conteúdo e muitos líderes que ajudam a montar o evento, né? Então a ideia com a Ari putz, montamos um grupo, temos pessoas aqui interessadas em fazer parte. Putz, vamos fazer um evento presencial onde a gente vai estar presente, a gente vai levar conteúdo, informação, a gente pode levar. Eu tenho muitos treinamentos aqui que às vezes eu posso, né? Lógico, vai ser uma pessoa mais resumida, mas a gente pode dar algum conhecimento a mais para vocês e é realmente tentar levar daqui de São Paulo para vocês o máximo de informação que a gente tiver, tá? E assim, o núcleo, a ideia, né, ainda mais quando a gente tem um líder motivado, né, igual o Ari sempre trabalha, é tentar aproximar vocês muito a gente, tá? Então, lógico, né, a distância física, ela fica grande, né, São Paulo e os outros estados, mas a gente sempre tenta trazer vocês muito para perto, tá? Então, fazer vocês participarem, fazer esses eventos, a gente às vezes fazer evento online também, se a gente conseguir durante a semana, que a gente possa realmente trazer bastante conteúdo, tá? Não, acho que isso esclarece muita coisa, até porque agora a lição é nossa agora, né? O projeto e os objetivos são comuns, mas localmente a gente vai procurar fazer essa arregimentação de interessados, justamente para a gente começar a montar uma mini rede, né? Pequena no início, naturalmente, mas que aos Claro. poucos ela começa a se multiplicar, para a gente difundir, por quê?
Eu acho que eu já até coloquei essa brincadeira para você. Eu acredito muito na região e sei a capacidade que ela tem de acreditar e de investir. Até onde ela não deve. Nós passamos por alguns problemas recentemente, um ou 2 anos, com investimentos muito arriscados, ou para não dizer até irresponsáveis, como, por exemplo, pirâmides. Então, assim, foi muito dinheiro aplicado. As pessoas são empreendedoras aqui na região. Mas aí a questão é, o investimento anjo, o que danado é isso? É esse ponto que a gente tem que entrar e desmistificar, mostrar que sim, é um investimento de alto risco, não é de baixo risco, mas quando ele é feito de forma estruturada, é responsável, com apoio local, com apoio da rede toda da Anjos e da própria entidade, esse risco ele é Diminui, é. minimizado e mitigado. E aí sim a É. gente começa a ver a beleza do negócio, E né? eu acho que Eu olho muito por isso. desmistifica muita coisa, né, Ari? Eu acho Exatamente. que a gente chegou já em regiões que, putz, as pessoas não confiam, ficavam meio desconfiadas, mas quando tá dentro de uma rede desse tamanho, a confiança aumenta, né? Tanto para você fazer uma mentoria guiada, quanto você fazer um investimento em startup, o primeiro da vida, eu acho que ele ajuda muito nessa confiança que traz. Espero ter ajudado um pouco aí na apresentação que eu fiz também. Beleza. Deixa eu passar agora para o Robson. Robson, obrigado aí pela tua presença e abrindo aí a voz para você aí, você fazer tirar suas dúvidas. Obrigado, Ari. Minha pergunta, na verdade, até um pouco o E eu Ari. não estou ouvindo. Eu acho que está um pouco baixo o teu fone. Você está me ouvindo agora? Melhorou? Aumentou um pouquinho. Melhorou um pouco, melhorou, mas acho que já dá para ouvir, sim. Já dá para ouvir, vai lá. Deixa eu só dar um contexto aqui rapidamente. Eu sou embaixador da Anjos do Brasil, aqui na região do estado de São Paulo, aqui da São José dos Campos, Putz, eu não estou Taubaté, ouvindo, pessoal. né? Está conseguindo me ouvir? Eu não Está estou entendendo. conseguindo Não me sei ouvir? se alguém tiver. Não, eu tô ouvindo, eu posso daqui a Tá. pouco passar. É Tá. porque ele está na região de São Paulo, São José dos Campos, né, Robson? Tá, deixa eu tirar meu fone, que acho que a bateria que deve estar acabando. Calma aí. Talvez Melhorou seja. agora? Tá um pouco abafado, Melhorou agora? inclusive. Melhorou agora? Melhorou Ah, 100%. tá perfeito agora. É o fone que estava. Vamos lá. Bem, Agora sim estamos bem. então, beleza, ótimo. Recomeçando aqui, boa noite a todo mundo. Eu sou embaixador da Jus do Brasil aqui na região, aqui em São José dos Campos, Taubaté, né? Falar rapidamente aqui um contextinho só da minha jornada, mas muito rapidamente para conseguir contextualizar o que eu vou falar para você, principalmente Gabriel. Eu comecei minha jornada, também sou empreendedor, vim da área de consultoria, fui programador, hoje eu tenho a minha startup que eu fundei há 4 anos atrás, e estou aí nessa jornada como advisor também de outras startups e já estou bem encravado aí no ecossistema, dou mentoria na ABS, aqui no Parque Tecnológico também sou mentor, no Distrito, enfim, estou no ecossistema. E como embaixador da Anjos, uma das fraquezas que eu vejo aqui na nossa região, principalmente do hub que eu vim, que é o HIT, que é o Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, e também vejo esse déficit também em São José ali, conversando um pouco com o Leandro, que é do parque, é essa questão de trazer o empreendedor para o empreendedor, não, desculpa, aquela pessoa que tem uma condição de investir, mas ela não, a cultura de, pô, investe aqui, tem risco, mas com segurança, tendo acesso ao conhecimento, e esse risco ele é diluído, ele é mitigado. E isso falta aqui na região. Então, como embaixador, eu quero começar a fazer alguns eventos aqui dentro desses parques tecnológicos. E eu percebi pelo seu material e pela sua apresentação, Gabriel, que você está bem travado aí dentro da Anjos do Brasil e ao Ari, eu ia fazer um outro convite, queria aproximar o Ari do Altair Emboava, que é o diretor do Parque Tecnológico aqui de Taubaté, que precisa muito eu acho que vocês têm muita figurinha e você tem muito a contribuir aqui com o nosso parque. É a minha casa, é da onde eu nasci, só estou aqui hoje como embaixador e até daqui a alguns tempos, quem sabe como investidor também, eu devo a minha casa, então eu sempre lembro dela. E a você, Gabriel, queria saber se a gente podia fazer algum contato para você me ajudar com esse material que eu cheguei a pedir para a Vitória, para eu poder, na apresentação que quero montar para dar no Parque Tecnológico em Taubaté, levar isso, que eu quero convidar os empresários, eu tenho acesso a muito empresário. E eu acho que seria super legal, é um movimento que não adianta só trabalhar as startups, você tem que trabalhar a cultura em quem tem recurso. Claro. Olha, um pouquinho da renda fixa e vamos. Economia é investimento. Investimento em quê? Em negócio, empresa. Olha os Estados Unidos, olha a China, enfim. E eu percebi que você tem uma bagagem aí muito legal. E Ari,
Depois, se puder também passar um contato aqui na mensagem para a gente ver se eu faço uma ponta com o Altair. Não sei se você o conhece. Ele já está no seu terceiro parque, se não me engano, tecnológico que ele faz. E é muito legal. E aqui eles estão precisando muito desse. Eu acho que isso vai enaltecer a nossa Legal. força aqui Eu fico à na região. disposição aqui, Robson. Perfeito, eu vou entrar em contato contigo então depois. É, Claro, Vou pode mandar. estar lá pelo LinkedIn, que eu sou que nem você, mais LinkedIn e Instagram, então tamo junto. É, E aí, passa o seu no, contato também. o Robson, assim, convite aceito já, até agradeço, porque na realidade a gente, além da iniciativa da Anjos, a gente tem a iniciativa aqui do Hub também. E eu concordo, acho que o Gabriel também, a gente precisa trabalhar os dois lados, mas o lado o lado da startup, do empreendedor, ele já está motivado. Uhum, Ele já está ali buscando, porque ele já está com a ideia na cabeça, ele já está fazendo alguma coisa. O investidor, que é aquele que tem recurso e que é dentro da cadeia de desenvolvimento desse negócio, um dos principais, digamos, catalisadores do processo, porque ele entra numa fase muito crucial de impulsionamento, né, de implementação. Esse é que é o desafio, é a gente trabalhar a cabeça desse cara, dessa pessoa, né, homem, mulher, assim, genericamente falando, mas desmistificar, quebrar essa barreira que às vezes ele olha, eu quero um investimento seguro. Mas, por exemplo, nunca se recomenda, e dentro da Anjos isso é posto diariamente. Eu acho que ontem você estava. Eu também sou embaixador, né? Eu sou um bocado de coisa dentro da Anjos. E ontem o tava Cássio comentando falou, a hoje que gente. o Ari, tava comentando hoje que o Ari tá em todas. Ele Estou em participou do todas. evento dos embaixadores hoje da Paraíba, ele participou do Sidecar. Falou, cara, o cara tá onipresente Por aqui. exemplo, a gente tem o Sidecar eu achei fantástico, é a segunda rodada que está sendo feita, foi um instrumento, vamos chamar assim, apresentado na segunda-feira pelo Cássio e pelo Gabriel, que traz ainda um pouco mais de segurança para aqueles investidores de primeira viagem. Por quê? Porque hum, ele meio que coloca você dentro de uma estrutura muito mais controlada e organizada do que mesmo que você invista dentro de uma rede, mas você está investindo só, né? A decisão é individual. Quando você está dentro de um pacote como o Sidecar, que é um exemplo extremamente interessante, isso ajuda bastante. E eu acho que a Vitória, ela mandou hoje à noite, eu vi o e-mail aqui, ela mandou material já, tá? Para a gente tá, trabalhar. perfeito. E com o parque aí, cara, na hora que você quiser, eu vou te mandar aqui no celular aqui. Por Na favor, hora que você porque quiser, assim, está à disposição. eu faço uma brincadeira aqui, Ari, que é o seguinte, eu falo, não é possível que uma cidade que tem um Banco Safra não fez em 4 anos um evento com os empreendedores para investir em startup. Já passaram mais de 200 e não tem, cadê os empresários da região ali? Então, assim, que através do meu relacionamento e de como as coisas foram, que eu seja ali uma voz, porque eu tenho muito acesso, muita gente me conhece, são 4 anos já que eu tô aqui, fora a minha outra jornada que eu tive, e não adianta, eu falo, a gente trabalha muitas startups, mas falta trabalhar o outro lado, né? E as pessoas não vão por medo. Eu tenho muito amigos que têm recurso para investir, que investem em outras coisas e não investem em startups simplesmente porque eles têm medo. Eles acham que são. Eu falo, gente, não é Né? assim. Não é maluco de colocar dinheiro em uma coisa sem tem regra, mas falta esse outro lado, né? E aí eu vi a apresentação do Gabriel ali, falei, cara, bate com o que eu preciso, e eu acho que a estação, o Hub, né, a estação Inova Hub, você conversando aqui com o Altair, nossa, eu acho que vocês dois vão trocar muita figurinha, o Altair é campeão nisso, eu acho que é o terceiro ou segundo parque que ele já desenvolveu, e eu tenho certeza que vocês dois, você vai poder contribuir muito com a gente aqui, e tenho certeza que ele também, dentro do que ele puder, ele vai poder contribuir muito com vocês. Eu acho que é um Vamos bate-papo sim. de apresentação assim, de sucesso. Já E se tá, puder já vir tá para fechado. Taubaté, os dois, pode vir para cá também, que nós Eu já estou faz a sempre em bagunça São aqui. Paulo e a gente faz uma bagunça aí. Sim. Deixa eu só te dizer, você tem Banco Safra e a gente teve pirâmide aqui, que os investidores perderam R$ 1 bilhão em uma Nossa, pirâmide aqui em Campina Grande. Aí pronto, imagina é, a angústia da gente. Deixa eu ver aqui, mas, acho que os... Não, não, pode falar, desculpa. não, imagina, a gente passa por isso. É que eu vejo, é que eu comecei pelo lado oposto, né? Eu estou começando pelo lado do empreendedor que construiu uma startup que está
andando na jornada, mas quando você começa a passar para o outro lado, você começa a entender e fala, nossa, tem um gap aqui. Deixa eu Uhum. ajudar aqui para a gente conseguir conectar com o outro lado, porque é só com inovação. O mundo é inovação. Se não se investir É, nisso, com a gente vai certeza. para trás. Ela faz o futuro. Obrigado. Deixa eu passar a palavra aqui para o Cid. Cid, você quer fazer uma pergunta? Sim, na verdade, um comentário, né, rápido e uma pergunta para o Gabriel, né? Então, primeiramente, parabenizar o Ari aí pela iniciativa, né, de trazer aí, de criar a estação inaugurada aqui em Campina Grande, que eu acho que ele mesmo comentou, né, é uma cidade que tem potencial muito grande, tanto na parte acadêmica, como também empresarial, né? E trazer a Anjos do Brasil, né, para uma parceria com essa, eu acho que é o ponto fundamental aí para trazer, né, os investidores que estão fora, né, em outras cidades e para incentivar essa questão aí do criar novas empresas e novas tecnologias, né? Eu também eu trabalhei numa siderúrgica grande, né, aí lá em Minas Gerais, lá em Minas, durante 37 anos. E eu também, dentro da empresa, trabalhei nessa área de inovação com TI e TA, né? E acho, assim, eu sou investidor em outras áreas, né? Fundos imobiliários, bolsa, e também e agora eu estou em conversa com a Ari César, acabei começando a entender como é que funciona esse mundo de startups, né? Existe uma semelhança por ser investidor, mas não é a mesma coisa, né? E só pegando carona aí do que o Gabriel comentou, que a importância de caminhar junto, né? Desse investidor caminhar junto do, é, do empresário, desse empreendedor que está querendo começar ali, né? Então, isso é fundamental para dar mais segurança, né? Que é uma coisa que os investidores olham muito, né? É o risco vezes o retorno, né? A gente tem que ter essa, essa dualidade aí é fundamental para tomada de decisão, né? E fechando aqui com a pergunta, basicamente tentar entender assim, se na Anjos do Brasil, se vocês têm uma plataforma, como é que seria essa? Ali vocês publicam essas oportunidades, né? Em plataforma ou é apenas informal, através de WhatsApp e participação desses eventos? Não, a gente tem todas as que estão em rodada aberta, a gente tem no nosso site, tá, Cid? Então a gente tem as startups que estão com rodada aberta. E toda o sigla que a gente faz, então a gente, por exemplo, além disso, no dia 27 que a gente tem no nosso próximo evento, antes de mostrar as novas startups que a gente está trazendo, a gente sempre passa pelas investidas que a gente tem aberto ainda, tá? Então o time de Sim. startup, eles falam quais startups, qual é o momento que a gente está, então a gente tenta trazer toda a informação, tanto nas aplicações, né, nos eventos que a gente tem, quanto na nossa página, que a gente tem todas as startups que estão com rodada aberta. Ok. Deixa eu só fazer um complemento aqui, e aí por experiência própria, né? O volume de informações dele é muito grande, tá? Existe uma informação, um ciclo de informações mais rápidas, né? A gente tem vários grupos de WhatsApp, onde os investidores estão, às vezes você pode escolher também por vertical. Eu me identifico mais com fintech ou com real estate. Então, você não quero ver nada dos outros. Então, estou ali então você vai trocando sempre figurinha. Então, esse é o ciclo que eu costumo dizer que é informal, né? Mas ele é muito dinâmico, com muitas informações que a gente recebe. E existe o ciclo formal. O ciclo formal ele é feito de duas formas, né? A própria plataforma, quando você se associa a Anjos, você passa a ter acesso a essa parte formal também, que está tudo publicado. Então, por exemplo, se tem uma startup disponível, e você está interessado nela, na tese, alguma coisa, já vem uma série de informações até o momento que você você manifesta seu interesse em investir. Você ainda não é um investidor. Aí você passa a acessar um outro grupo específico daquela startup, e aí tem um líder. Ali existe um monte de informações, uma análise sobre a startup, publicação de informações dos empreendedores, tal, uma série de coisas. Então, assim, há um grau de segurança muito grande. O risco, ele é não das informações, ele é do negócio em si. Porque na Sim, medida claro. que você investe em um negócio nascente, existe a possibilidade dele
não atingir a sua maturidade, ou estagnar, ou até quebrar mesmo. É natural, isso existe. Mas, como eu estava falando, o Cássio, todo mundo sempre reclama, nunca invista mais do que 10% do seu capital em startups. Você pode investir mais, você pode extrapolar isso naturalmente, é seu. Mas a recomendação é que você use apenas uma fração e vá multiplicando isso, inclusive com os próprios negócios. E você quer. Então, assim, o volume de informação é grande, existe um ciclo informal e existe um ciclo formal que você, com isso, você fica muito seguro para fazer o seu processo de investimento. E um dos papéis também é justamente todo esse processo de capacitação, né? Esses cursos. Toda semana tem algum micro evento, né? Até eventos pequenos como esses que nós vamos fazendo pelos núcleos. Tem os eventos grandes, que são os de investidores e de conselheiros, e ainda tem, em agosto, o evento em Florianópolis, já estarei lá, já estou inscrito, e a gente passa um dia e é um negócio, são mais de 250 pessoas, investidores, founder. No ano passado, só encerrando aqui, a gente teve a oportunidade de receber os caras que são fundadores, os donos, fundadores do Asas, né? Que é a fintech. Os caras são, eu não sei se vocês já viraram unicórnio, mas estão quase, né, Gabriel? Eles estão assim, acabaram de receber um Sim, aporte então. de 800 milhões de reais, né? Isso recentemente. Então, a gente vê o cara acontecendo. Não é uma notícia que chega para você, você vê o cara em loco acontecendo. Seja um investidor ou um empreendedor. É Ok, isso aí. perfeito. Bem, ô Ari, boa noite. Obrigado aí pelo Opa, convite a obrigado, todos. obrigado pela sua presença aqui. Tem, tem níveis de parceria diferentes? Não, é só que eu entendi que ele falou que você paga por ano, não é isso? E outra É isso. pergunta, e outra pergunta é se também tem capital mínimo para investir nas startups. No mínimo tem que ser 100 mil É, por ano, 50 mil, um fala um real. pouquinho dos cheques. Acho que era bom, Gabriel, você falar um pouquinho dos Tá, cheques, até tá. porque traz uma realidade, né? Claro, claro. Legal. Oi, Luiz. Prazer em falar com você. Quanto aos membros, tá? É um tipo só. Então, a gente tem uma mensalidade de R$ 2.950, que, né, todo mundo paga normalmente em 12 parcelas de 245. Então, a gente fala que é uma contribuição de R$ 240 por mês, tá? Para fazer parte. E aí ter acesso a toda a parte de investimento e de mentoria, tá? Quanto ao cheque, até precisa entender um pouco da grandeza. Por startup, a média que a gente trabalha, que sai os cheques na Anjos, é de 200 a 500 mil reais, tá? Normalmente ela não tem toda a rodada só com a Anjos, tá? Tem rodada com outros parceiros também, mas a rodada da Anjos ela fica em 200 a 500 mil reais. A média de cheque dos nossos anjos, tá? Dos nossos membros, ela varia entre 25 e 35 mil reais, tá? Mas não tem o mínimo, tá, Luiz? Então, a gente tem pessoas que investem 2, 3, 5, 10 mil reais. Então, assim, você pode diversificar colocando 3 mil em cada. Então, assim, a gente não tem, a gente quer realmente. A gente sempre fala que quando a gente vai fazer um investimento, né? Lógico, você vai querer ter seu múltiplo, né? Quanto menos você colocar, menos retorno você vai ter, óbvio, né? Porque é vezes o quanto você investiu, né? Que você vai ganhar ali sua porcentagem. Mas a gente não tem o mínimo por startup, tá? É realmente o apetite que você tem e o quanto você gostou da startup. Então, assim, a gente não tem uma média, mas a gente não tem um mínimo. E Diga. sobre a associação, só esclarecendo também, dando uma notícia também, nós, tanto eu quanto o Robson também, a gente como embaixador, a gente pode indicar membros, e esses membros também eles têm alguns benefícios. Salvo engano, acho que a 13ª parcela ela é gratuita, então você, depois de um ano, você já, na renovação, você já tem um desconto. É uma coisa que eu posso esclarecer com mais detalhe depois para todo mundo que for que se interessar. Só que você passa a ter acesso a um volume de informações, aí você tem desconto em eventos, né, nos cursos também. Então, é bastante interessante. Digamos que é promissor, vale a pena a experiência, pelo menos durante um ano, para você se ambientar e entender. Lógico, às vezes você pode entrar e entender, mas talvez aquilo não se encaixe muito dentro do seu perfil de investidor. Não é isso que se espera, espera que sim, que você acabe absorvendo aquilo. Mas o interessante é que você entre para poder entender como de fato funciona. E é muita informação. O volume de conteúdo ele é extremamente rico.
E network, né? Quando você começa a se relacionar com as pessoas, você vai ver, os caras que aparecem, as pessoas que aparecem, são pessoas extremamente relevantes, que abrem É, até outras oportunidades que você nem imagina. Vez sim, ou abre a outra mente. tem alguma chamada para vagas de alguma empresa que está precisando. Então, é muito interessante. Com certeza. Eu nunca tinha vislumbrado essa parte aí, né? Mas realmente esse relacionamento, essa a oportunidade de conhecer pessoas novas, novos nichos, muitas coisas acho que se abrem, né? Abre a mente para investidor, abre a mente para você mesmo criar sua startup, enfim, são muitos negócios e muitas oportunidades que se abrem, né? Você fazer parte de um ecossistema desse. Eu fiquei bem interessado aí. Vou tentar aprofundar, mas marcar um café com você. Vamos conversar, vamos conversar. Esse é meu papel como embaixador, como líder do núcleo também, justamente fazer essa ponte entre a Anjos, que apesar de fisicamente ela estar em São Paulo, ela tem essa atuação nacional, entendeu? E internacional, por meio de parcerias e essas missões que o Gabriel bem mencionou. E é justamente, agora a gente tem um trabalho agora local de desenvolvimento dessa rede, dessa difusão do conhecimento. Você vê o Robson, está lá em São Paulo, está participando com a gente. Outros, o Paulo, acho que ele teve algum problema, não conseguiu entrar aqui, mas está em Brasília, já manifestou interesse em se associar. A gente já tem um call marcado na sexta-feira. O Lucas também, aí como empreendedor e também como outras iniciativas que o próprio Lucas tem, que ele já me passou no privado, a gente também já está conversando sobre isso. Então, assim, é um mundo que se abre, né? Quando a gente fala de ecossistema, é justamente isso, essa interligação que a gente passa a ter com todo mundo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Zé Maria, não sei se o Valber também. Ari, deixa eu Opa, Rocha. puxar aqui só uma coisa, mas Pois não, pois não. ah, gostaria de depois também, e eu talvez um papo com você, eu desenvolvi uma metodologia com base nas dores que eu sofri, e eu já estou trabalhando com ela, já estou validando em algumas startups, e eu queria trocar uma ideia com você, ver se a gente pode fazer uma prova de conceito aí na Estação Inova, na hora que tiver possibilidade, obviamente, para a gente testar. Eu queria primeiro te mostrar o que eu desenvolvi, né? Eu já venho trabalhando e tendo resultado. Eu sou advisor em uma startup. Em, acho que me deu 5 meses a gente saiu de uma startup com um único dono, 63 anos, com um CTO que já fez um unicórnio e já estamos quase em passo de testar a aplicação dentro da Unimed. Então, assim, está sendo muito legal os feedbacks que eu estou tendo, de quem eu estou testando. E eu estou procurando algumas oportunidades para validar isso de uma maneira mais dentro. Ela serve tanto para auxiliar a construir uma startup, como também para avaliar essa startup. E aí, depois, num horário mais oportuno, a gente marca uma call, eu te mostro, e se você achar que vale a pena e tiver interesse, eu gostaria de fazer uma prova de conceito. Infelizmente, da minha startup aqui, eu também tenho minhas outras coisas, eu queria apresentar e se fizer sentido, eu acho que seria legal a gente fazer umas validações aí também. Só para você ter uma ideia, eu tô com o Gabriel falou do case de um membro que foi convidado, fez uma mentoria, foi convidado para ser conselheiro. Eu também tenho um case próprio de uma startup, uma legal tech de Campinas, aí perto, mais perto de vocês, que eu fui mentor pela Anjos e depois fui convidado também para desenvolver o projeto e a gente está em fase agora de início, né, para lançar uma captação aí, uma rodada aí para captar um investimento anjo para ela. E localmente também, com algumas pessoas, já estou desenvolvendo um projeto de uma de real estate também. De repente a gente até coloca ela já nessa esteira que você quer colocar aí de teste, aí uma prova de conceito Eu também. acredito que você vai gostar bastante do que saiu. Já Ficou estou legal. gostando, pode ficar tranquilo. Tá aqui quem é animado com as coisas. Bora fazer. Bora, já te chamei aqui no WhatsApp, a gente conversa. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma coisa, porque eu estou só um pouco preocupado com a hora de vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, tá livre. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? Se não, acho que não.
Elias, você quer dar uma palavrinha também, rapidinho aí, da tua atuação aí, junto com o Gabriel, até para que você vai ser um ponto de contato também com a gente aqui, né? Sim, sim, não, legal, Ari, claro, com certeza. Então, o Gabriel, ele é o diretor de investimentos, né? E embaixo dele tem tanto a equipe de parcerias, a equipe de startups e a equipe que faz o relacionamento com os investidores, né? Que no caso sou eu e o outro Gabriel, né? Que não está aqui presente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Quiser entrar em contato tanto comigo ou com o Gabriel, a gente fica à disposição também para bater um papo individual, contar um pouco melhor também sobre a Anjos, tirar as dúvidas, podem contar tanto comigo ou com o Gabriel. Beleza, muito obrigado. Acho que a gente já pode caminhar, né? Não sei se quer dar uma palavra final, Gabriel Roberto. Não, acho que agradecer de novo a presença de todo mundo. Acho que a gente está com total interesse aí de estar junto com vocês, de tirar todas as dúvidas para a gente realmente ter um núcleo forte aí na Paraíba. A gente tem total interesse. Como eu falei, né? A gente quer crescer em todas as regiões do Brasil. Acho que quanto mais regiões a gente conseguir fomentar e aumentar